Oi, gente, eu tô aqui para passar mais uma lição para vocês e a lição que nós vamos ver hoje vai ser a lição de número 8. A lição chama Mediador da Nova Aliança. Essa lição ela está tratando sobre a aliança, sobre como Jesus veio para o mundo e como que ele cumpriu o que havia de ser, o que Deus havia dito sobre a nova aliança e a forma que ele veio e nos mostrou como de fato deveria ser cumprido. Vamos ler essa semana na lição, se encontra em Hebreus, no capítulo 8, do verso 7 ao número 13. Nessa lição, nós vamos tratar sobre como que o povo de Israel naquele tempo, eles haviam tido uma impressão assim, totalmente controversa do que Deus havia falado para eles e como Jesus veio e mudou totalmente essa realidade. Ele veio, ele fez o seu sacrifício, ele morreu por nós. E o mais importante, como Deus tinha passado uma segunda aliança para o povo de Israel, que na primeira aliança, eles não haviam cumprido de fato, eles não entenderam, eles não compreenderam o que de fato Deus queria passar para eles com aquela primeira aliança. Eles não entenderam qual era o sentido dela. E por isso eles acabavam cumprindo a aliança de uma forma totalmente equivocada. Eles viam a aliança de uma forma legalista. Eles achavam que Deus queria ditar regras para eles e que eles deveriam cumprir aquilo a todo custo, porque senão eles seriam punidos por isso. E de fato não era isso que Deus havia falado para eles, e não era esse o intuito da primeira aliança, como não foi da segunda aliança também. Então, quando Jesus ele veio para a Terra, ele se tornou humano, né, como nós, ele demonstrou pra gente que de fato a aliança poderia sim ser cumprida da forma que Deus havia pedido. Em virtude disso, ele morreu por nós na cruz, e ele nos libertou do nosso pecado, e ele carregou o preço por nós. Então, o que ele queria passar para o povo de Israel naquele tempo, naquela época, para que eles tivessem um real entendimento de que Deus, em todos os momentos, nas duas alianças que ele havia passado, ele queria mostrar uma demonstração de amor para eles, e não que fosse uma forma de mostrar regras, ditar regras para eles, e acabar se tornando uma coisa muito legalista, né, como a lição fala pra gente. Eles tinham uma visão totalmente equivocada por eles terem um coração assim muito duro também, por eles estarem acostumados com o jeito que eram as coisas, que, por exemplo, com os sacerdotes era tudo muito visto como regras. No sábado você não podia fazer tal coisa porque você estava transgredindo o sábado, você estava quebrando as regras. E eles tinham muito isso no coração deles e na mente também. E isso que dificultava mais ainda com que eles compreendessem o que de fato Deus estava falando para eles sobre aquela aliança. Continuando sobre esse assunto da aliança, a lição mostra pra gente como Jesus veio para a Terra e como que ele nos ajudou a entender de fato como era que deveria ser cumprida a aliança. A lição ela usa um termo para definir Jesus naquele momento como o mediador. Mediador é uma pessoa que, a tradução da palavra em si, é uma pessoa que é responsável por intermediar um elo. Então, de fato, essa era a função de Jesus naquele momento. Ele intermediava um elo entre o povo de Israel e Deus. Ele estava lá para mostrar para eles o que de fato deveria ser feito, porque eles não tinham entendido de fato com clareza o que deveria ser seguido e o que Deus queria passar para eles naquele momento. Então Jesus, como mediador, ele veio no nosso mundo viver uma vida perfeita, sem pecado, sem nenhum tipo de erro, e ele cumpriu de fato toda a segunda aliança de fato como ela deveria ser seguida, e mostrou para o povo de Israel naquele momento o que eles deveriam fazer, quais deveriam ser as atitudes dele naquele momento. E o porquê disso ter sido necessário acontecer foi que o povo de Israel, eles tinham um coração e uma mente muito fechada, e eles não conseguiam entender o que Deus queria passar para eles naquele momento. Então foi necessário que Jesus viesse e mostrasse para eles o que deveria ser feito e como deveria ser feito. Porque a forma que eles estavam agindo, eles pensavam que era uma forma correta, mas era uma forma assim que eles não deveriam agir porque não estava em virtude com o que Deus queria para eles naquele momento. E eles não compreendiam que segunda aliança era para ser seguida com amor, assim como deveria ter sido a primeira. Porque eles entendiam tudo de uma forma com muitas regras, uma lei assim muito fechada que se você não cumprisse aquilo, você seria punido.
E não era de fato isso que Deus queria passar para eles. Deus queria que eles entendessem que o que era para eles fazerem era para ser com amor, com o coração. Aquilo que eles acabavam fazendo e, de fato, assim, deixando a visão deles completamente sem aquilo que Deus falava para eles, sem um completo entendimento, eles acabavam não seguindo de fato como deveria ser feito, que era com o coração, entendendo aquilo de fato com amor e seguindo assim. Porque quando você acaba pegando um amor por alguma coisa, quando você, uma rotina, você faz alguma coisa que você realmente gosta daquilo, aquilo não fica pesado para você, você não sente que aquilo, você é obrigado a fazer aquilo, você não sente que é um tipo de regra para você. E eles não entendiam isso, eles achavam que eles eram obrigados a fazer isso de certa forma e que se aquilo teria se eles não fizessem de fato, teria, assim, digamos que eles seriam prejudicados por aquilo. E não era isso que Deus havia para eles, não era essa noção que Deus queria passar para eles naquele momento. A gente se pergunta, estudando a lição, né, vendo todo esse contexto assim, das duas alianças. Se uma aliança, Deus já tinha passado uma aliança para eles não haviam compreendido, por que ele quis passar uma segunda aliança para eles e sabendo, mesmo assim, que eles não compreenderiam ela também? Deus passou essa segunda aliança como, de fato, uma segunda chance para eles. E vendo que eles não haviam cumprido, não haviam entendido a segunda aliança como havia acontecido na primeira, ele mandou Jesus para que Jesus cumprisse de fato o que era pedido na segunda aliança e assim fizesse também o seu sacrifício, que foi morrer na cruz por nós e nos salvar dos nossos pecados. Porque nós ali estudamos a Bíblia, nós sabemos que o salário do pecado é a morte. Então, se Jesus não tivesse vindo, não tivesse feito esse sacrifício por nós certamente não iríamos viver mais e a gente morreria por causa dos nossos pecados, porque nós somos seres totalmente miseráveis e pecaminosos. Então, Jesus, ele vindo e mostrando para nós como deveria ser feito, nos servindo de exemplo, cumprindo assim, de fato, Jesus cumpriu toda a segunda aliança como ela deveria ser seguida e mostrou para eles o que Deus queria passar para eles de fato, que não era que eles deveriam seguir aquilo, ver aquilo como uma forma de Deus, assim, ver um Deus de regras, de ordens, que se você não fizer aquilo que eu quero, você vai ter uma punição por isso, ou você vai acabar não tendo uma vida boa, você não vai ter ali a sua felicidade, alguma coisa de ruim vai gerar na sua vida se você não cumprir aquilo que Deus estava falando para você. E Jesus naquele momento, ele veio e mostrou para eles que não era isso que iria acontecer, não era isso que Deus planejava para eles de fato. Então, com o sacrifício de Jesus, com o que ele veio, com o que ele mostrou para nós, a gente conseguiu entender o que Deus queria passar para nós, que Jesus ele veio e demonstrou esse amor que Deus tem para conosco. E eles, naquele momento, conseguiram entender também que Deus ele não queria nenhum tipo de mal para eles. O que Deus queria para eles era que eles, vendo ali a segunda aliança, vendo a primeira, eles entendessem que Deus estava passando para eles naquele momento era algo que iria ajudar eles na vida deles espiritual, na vida cristã que eles tinham, e queria auxiliá-los a não pecar mais, a ter uma vida de mais consagração com Deus e andar assim, em conformidade com o que Deus falava. Então, Jesus, vindo, ele mostrou para nós, de fato, o que era necessário e o que Deus quer para nós. E a gente pode usar o exemplo dele para hoje, nas nossas vidas, nos nossos dias de hoje. A gente pode entender que, por mais que a gente não consiga ver as coisas da forma que a gente imagina, que por mais que a gente ache que Deus ele não nos ama de fato, que ele não demonstra amor por nós, a gente tem que lembrar desses tipos de situações que aconteceram, que Deus, ele todo momento está demonstrando amor por nós. Todas as ações que ele tem na nossa vida, que ele tem conosco, ele é uma demonstração de amor que ele usa. E por mais que aconteça algumas coisas que são da sua vontade, mas por algum motivo Deus mostra para você que não é aquilo que ele quer para você, pode ter certeza que no decorrer do tempo você vai entender aquilo, você vai entender o sentido daquilo ter acontecido na sua vida. Foi esse o sentido que o povo de Israel naquele tempo, aquele povo, eles conseguiram entender
o sacrifício de Jesus, com ele vindo, ele mostrando para eles o que deveria ser feito de fato, e dessa forma eles conseguiram entender o amor e a grandiosidade que Deus demonstrava por eles naquele momento. Bom, eu espero que vocês tenham entendido essa lição, eu espero que vocês tenham conseguido aprender um pouco mais sobre a aliança, sobre qual foi o papel de Jesus de fato naquele momento. Bom, na semana que vem nós teremos aqui a lição 9, que vai falar sobre o sacrifício perfeito. Nós vamos conseguir com ela entender de qual forma foi real, de fato foi necessário o sacrifício que Jesus fez por nós, qual foi o real motivo dele ter vindo e o amor que ele demonstrou por nós através dessa atitude que ele teve. Que você possa acompanhar conosco mais essa lição aqui.